Bom dia a todos, a paz, sejam muito bem-vindos à casa do Pai. E como é bom estar na casa do Pai, não é? É muito bom a gente estar na casa do Pai, ser a casa do Pai, né? Ser a casa do Pai, não só ir na casa do Pai, mas ser a própria casa do Pai. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andréa Prado, e eu sou uma das ministras dessa casa. Tenho muita alegria, muita honra de fazer parte desse ministério. Estou aqui vai fazer 10 anos, e eu vim de uma igreja muito tradicionalmente religiosa. E foi aqui que eu entendi perfeitamente o que é ser corpo de Cristo. E aí, estou muito feliz por isso. Bom, curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Isso que o Anderson falou agora há pouco, achei tremendo. Nós não temos que ter um coração de mantenedor, mas sim um coração de gratidão. Tremendo isso, tremendo isso. E a gente às vezes vai ofertar, né, pensando que vai manter a obra. Não, nós temos que ofertar pensando em tudo que Deus tem feito por nós. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, por esse dia. Deus, obrigado, Senhor, por esse céu nublado, Senhor, por esse chuvisco que às vezes cai, Senhor. Deus, tudo vem de Ti. Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, a casa do Pai, Senhor, para recebermos mais da Tua palavra, recebermos pão fresco, água fresca, água cristalina, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, fala através de mim, que a Tua palavra, Senhor, primeiro, Senhor, fale comigo. Primeiro, Senhor, ministre ao meu coração, Deus. E que eu não venha, Senhor, ser empecilho, Senhor, para que o Senhor quer fazer nesta manhã. Obrigada, Senhor, nós Te amamos, nós Te honramos, nós Te louvamos, Deus. Amém. Amém? Essa madrugada, quando eu estava procurando uma palavra para trazer, e aí eu fiquei, acho que até 1h da manhã. E quando foi 1h mais ou menos da manhã, já era 1h10 mais ou menos, uma impressão muito forte no meu espírito veio assim: pregue para você. Pregue para você. Ministre em você. E eu sabia aqui que o Espírito Santo estava se referindo. Eu sabia muito bem. E eu falei, puxa vida, Deus. E aí, quando Deus tinha me dado essa palavra, daí eu só escrevi algumas coisas, eu já sabia o que eu ia falar. E aí eu fui deitar, já era 1h30, eu fui deitar porque eu já sabia o que Deus queria falar. Aí hoje de manhã eu só concluí. E eu vou falar sobre o poder do silêncio. O poder do silêncio. Gente, e como nós falamos. E como nós falamos. Tem uma pesquisa de um neuropsiquiatra que fala assim no livro dele, um livro que saiu em 2006, fala que, por dia, em média, as mulheres falam 20.000 palavras. E os homens falam 7.000. Não sei por quê. Não sei porque. Eu acho que é perseguição. Eu acho que é perseguição. Mas essa pesquisa desse neuropsiquiatra disse isso. Que as mulheres falam cerca de 20.000 palavras por dia e os homens 7.000. Mas a verdade é que nós falamos demais.
Nós falamos demais. E agora, gente, nessa época de política, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente fala pelos cotovelos. Se não dá para falar, a gente escreve. Tem que dar um jeito de eu me pronunciar. Tem que dar algum jeito de eu me colocar. De alguém saber a minha opinião. De eu me expressar. E aí a gente fala. E infelizmente, tem muitas pessoas se agredindo, se desrespeitando, certo? Eu conheço casos, né, agora, de pessoas de família que não estão se falando por conta da política, por conta dessa divergência de opinião, de opção. Isso é sério, gente. Isso é sério, você falar demais. Você falar demais. Todo mundo sabe que o voto é secreto. Então, guarde para você. Guarde para você. Quando muito que você quer que alguém saiba em quem, né? De quem é o seu voto, se atenha, se contenha em falar em quem você vai votar e pronto. Não queira convencer o outro porque você vai votar naquele. E porque aquela pessoa tem que votar também em quem você vai votar. E com isso a gente fala demais. A gente se agride, a gente se ataca, a gente se ofende. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu quero ler com vocês aqui em Provérbios. Provérbios no capítulo 10. Provérbios 10. E no verso 19, que diz assim, olha, a minha versão da minha Bíblia aqui é uma versão bem atualizada. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Tem versões aí que falam, né? Na multidão de palavras, há transgressão. É isso, trocando em miúdos é isso, tá? Trocando em miúdos é isso. Quanto mais você fala, mais perto, mais chance você tem de pecar. E se você é sábio, controle a sua língua. Controle a sua língua. Nós gastamos muito tempo falando que é desnecessário. Falando que é desnecessário e por muitas vezes falando o que não é necessário, falando o que não edifica, falando o que não enriquece, o que não acrescenta, falando o que não abençoa, a gente peca. A gente peca, gente. E você já viu? Veja bem, pare para pensar. Você gosta de gente que fala demais? Estou fazendo uma pergunta. Vocês gostam de pessoas que falam demais? Que você senta numa mesa, a pessoa, só ela que fala. Ela fala, ela pergunta, ela mesma já responde, e ela brinca, e ela... Vocês gostam? Que monopoliza, controla toda a conversa numa mesa, numa reunião? É gostoso isso? Não. A pessoa não escuta. A pessoa não ouve o outro. Só ela quer falar. Só ela tem opinião. Só ela sabe. E eu duvido que alguém aqui goste. Que alguém goste de amar. Eu amo, eu adoro, eu quero sempre estar com aquela pessoa. Mentira, mentira.
pode achar legal, bacana, nossa, né, fulano, a fulana é tão desinibido, fala tão bem, nossa, sabe tanta coisa. Tá, legal. Mas começa muito, ai, me cansa. Fulana me cansa. E é verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso falar, com as nossas palavras. Eu queria que vocês fechassem os olhos, um momentinho só. Feche os olhos, por favor, e vão trazendo na imaginação de vocês, conforme eu vou falando. Feche os olhos. Imagine um Jesus, um Cristo, rindo. Todo mundo consegue imaginar, certo? Agora imagine um Cristo dando, abençoando. Todo mundo consegue imaginar. Imagine um Cristo curando, colocando as mãos nos olhos, na cabeça, na boca e curando. Todo mundo consegue imaginar. Imagine um Cristo amoroso, sentado numa mesa, partindo pão, rindo, conversando, ouvindo. Todo mundo consegue imaginar. Imagine um Cristo tagarela falando pelos cotovelos. Vocês conseguem imaginar? Não, eu não consigo. Eu fiz esse exercício. Eu não consegui ver na minha mente um Cristo tagarela. Falando, se defendendo. A gente sabe. Ele é o nosso exemplo maior. Diante de Pilatos, onde ele foi acusado. Pilatos indagou: você não se fala nada? Olha quantas acusações. Você não se defende? E, como ovelha muda, ele enfrentou tudo calado. Então, é para isso que hoje eu quero falar, do poder do silêncio. Às vezes a gente fala muito, querendo nos defender, querendo ganhar atenção, querendo se explicar, e se esquece, muitas vezes nós nos esquecemos, que quem nos justifica, quem nos protege, nos defende, é Deus. É Deus. E a gente esquece isso. E por que eu falei assim, pregar para mim, né? Sabe que eu sou uma pessoa muito falante? Sabe que eu sou uma pessoa muito tagarela? As pessoas que me conhecem, eu acho que não têm essa opinião sobre a minha pessoa. Pode até ser. Pode até ser que alguém me ache tagarela, que fale demais, que centralize, monopolize as conversas. Mas, pelo que eu me conheço, eu não sou uma pessoa assim. Pelo contrário, eu sou uma pessoa bem discreta. Bem discreta. Mas, essa semana aconteceu algo no meu serviço, e que me deixou muito triste, me incomodou muito. Uma certa pessoa, querida, muito querida, falou algo sobre mim que eu não tinha feito. Eu não tinha feito aquilo que ela estava falando. E aquilo me entristeceu muito, porque eu cheguei e eu falei para ela que eu não tinha feito aquilo, mas ela estava muito chateada mesmo. E aí, eu até pedi desculpa para ela, falei, desculpa. E aí ela saiu dali da sala e ela foi falar para outras pessoas que eu tinha feito. Falei, meu Deus, mas eu não fiz. Eu já falei para ela que eu não fiz. Eu já pedi desculpa e não fiz. E aquilo me incomodou demais. Me incomodou demais. E aí, eu saí em minha defesa. E aí, eu falei muito. Para quem eu podia entrar nesse assunto, eu entrava nesse assunto e eu estava lá me defendendo e às vezes até atacando aquela pessoa.
atacando aquela pessoa que tinha falado aquilo de mim. E aí, aquilo me entristeceu. Eu fiquei triste comigo. Porque nós somos ministros, mas nós passamos pelas mesmas aflições, as mesmas tribulações, as mesmas provas que todos passam. Todos. E aí, eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, perdão, porque olha, essa semana foi uma semana muito pesada. Eu me entristeci muito, aconteceram muitas coisas. Para quem não sabe, eu sou vice-diretora na escola Santa Luzia aqui. Há pouco tempo que eu fui para vice, e para eu chegar a esse cargo de vice, eu era professora, passei a coordenadora, de coordenadora passei para vice. Mas para eu chegar, teve muita luta, muito confronto, pessoas que não me queriam ali, pessoas que não confiavam em mim, e aí isso vai desgastando, vai estressando, vai entristecendo, e aí, quando houve essa semana, essa calúnia, né, vamos dizer assim, e eu fiquei muito chateada. E aí eu comecei a me defender, como eu disse para vocês, eu comecei a falar para todas as pessoas que eu podia, eu comecei a me defender e até atacar essa outra pessoa. E aí o Espírito Santo fala. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes. 2 gumes, tem gente que pensa assim, né? Que é uma espada que corta na ponta e corta aqui na outra ponta. Não, ela corta desse lado aqui, ó, a espada está aqui. Ela corta desse lado e ela corta desse lado. Então, é uma espada de 2 gumes que corta desse lado e corta desse lado. Então, ela corta aqui, do lado de cá, e corta aí. Então, quando o Espírito Santo foi trazendo isso, foi falando comigo essa madrugada, pregue para você. Você falou tanto, você se debateu tanto, você se defendeu tanto, você falou tanto. Essa semana, pregue para você. Que quem te defende, quem te protege, quem te justifica é Deus. É Deus. E aí, eu fui para uma passagem aqui na Bíblia, e eu gostaria muito de ler com vocês, mas é um capítulo extenso. Então, eu acredito que, acho que é melhor eu contar a história para vocês, e eu contextualizar, porque senão a gente toma muito tempo. Está em Isaías, então se você quiser ir seguindo, né, eu vou contextualizando, se você quiser ir seguindo, está em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 36, capítulo 36 de Isaías, que conta, a passagem aqui conta sobre o rei Senaqueribe, certo? Que ele queria, com o seu exército, tomar Jerusalém. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. O povo de Israel era composto pelas 12 tribos. As 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Esse era o povo de Israel. E aí, esse povo de Israel, eles tiveram 3 reis. 3 reis. Saul, Davi e Salomão. Cada um desses reis, eles reinaram por 40 anos. Cada um deles reinou por 40 anos. O último foi o rei Salomão. Aí depois do rei Salomão, esse povo de Israel, esse reino de Israel, se dividiu. Se dividiu e formaram 2 reinos. O reino norte, que é chamado também de reino de Israel, e o reino sul, que é chamado reino de Judá. Tá? Depois, então, eles se dividiram e se formaram esses 2 reinos aí. E aí Judá
junto com Benjamim, que era um dos filhos também, era um das 12 tribos, formaram um reino, o reino sul, Judá e Benjamim. E Judá e Benjamim, eles seguiram toda a linhagem de Davi. E o reino norte, que foram as outras tribos, né, as outras 10 tribos de Israel, que é o reino norte, eles decidiram não seguir, não serem leais ao reinado de Davi. Eles decidiram, não, a gente não quer fazer do nosso jeito, a gente não quer seguir a linhagem, o reinado ali de Davi. E aí, então, tem esse reino sul, que é chamado de reino Judá, que ficou para Judá, que era um dos filhos de Jacó, e para Benjamim. E aí eles tinham como capital Jerusalém. E aí o rei Senaqueribe nessa época aqui, nessa época do profeta Isaías, ele foi e atacou todas as cidades do reino de Judá. É como se fosse assim, Judá era como se fosse um país, só para exemplificar, tá? Judá era como um país, e tinha várias cidades. E Senaqueribe, o rei Senaqueribe, um rei assírio, ele foi e tomou todas essas cidades. Eram cidades todas rodeadas, protegidas por muros. O rei Senaqueribe, que tinha um exército tremendo, ele entrou em todas essas cidades de Judá e foi pegando uma a uma. Foi queimando, matando, um assassinato mesmo. Entrou e devastou tudo. Devastou tudo. E aí agora ele queria entrar em Jerusalém, a capital do reino de Judá. Ele queria entrar na capital onde estava o rei Ezequias. Então agora ele queria tomar. Só que ele sabia que o rei Ezequias era um rei que não tinha um exército tremendo, mas que todas as batalhas que ele ia, ele ganhava. Ele ganhava, ele ganhava, ele ganhava. A Bíblia diz que o rei Ezequias não teve um rei antes dele que foi mais fiel, mais benevolente a Deus quanto foi Ezequias antes dele. Era um homem que era comparado com a bondade, a fidelidade, a benignidade de Davi. Olha que naipe que era esse rei Ezequias. E por isso ele ganhava todas as batalhas. Todas, porque ele era um homem temente a Deus. E aí Senaqueribe, quando foi para querer invadir Jerusalém e tomar Jerusalém, ele mandou um oficial dele. Um oficial, e falou, ó, vai lá e fala para ele que não adianta ele ficar se rebelando, resistindo, porque eu vou entrar, vou saquear tudo, vou matar tudo e vou tomar a cidade. Então é melhor que ele e o seu povo saia de boa. E aí ele manda um dos oficiais dele lá, e aí encontram com 3 oficiais também, conselheiro, escrivão, do rei Ezequias. Encontram e eles conversam. E aí o oficial fala assim, olha, o rei Senaqueribe manda perguntar, em quem que vocês ficam aí confiando, agarrando, se apegando nesse Deus? Vocês acham que esse Deus vai livrar vocês da mão do rei Senaqueribe, que tem um exército tremendo? Vocês são muito bobos, vocês são muito ingênuos, a não ser que vocês estejam confiando no exército do Egito. Mas, se vocês estão confiando no exército do Egito, vocês são bobos também. Vocês são bobos, porque o rei do Egito lá, o faraó lá, ele é que nem taquara rachada. Ele é só um som. Você vai confiar nele? Vocês vão ver. Esse foi o contexto aqui
tá? Eu estou contextualizando para vocês. Mas foi isso. Vocês vão acreditar, vocês vão confiar nos reis, no exército, no faraó. Em que vocês estão confiando? Vocês acham que o Deus de vocês vai poder livrar vocês da mão? Olha, nós já fomos para um monte de cidades. Um monte de cidades. Nós saqueamos tudo, nós matamos tudo, nós tomamos tudo, nós acabamos com muitos dos deuses deles. Vocês acham que o Deus de vocês é maior que o Deus daquelas outras cidades que nós tomamos? E aí, os 3 homens ali de Ezequias falou assim, olhou assim, tinha um monte de homens nos muros, porque Jerusalém também era cercada por muros. Tinha um monte de homens em cima do muro, porque eram os homens que ficavam ali, os guardiões, que todas as cidades ali de Judá eram cercadas por muros, e os homens ficavam ali de olho, né? Vindo os exércitos inimigos, ficavam ali, de espreita ali, de prontidão. E aí quando esse homem, esse oficial do rei Senaqueribe falou tudo isso, zombou de Deus, colocou Deus no mesmo nível, no mesmo patamar que os outros deuses das outras cidades, que eles falaram assim, olha, nós acabamos tudo, nós arrebentamos tudo, quebramos tudo, vocês acham que vocês agora vão poder com a gente? Então se entrega numa boa, que é melhor. E aí, os 3 homens que estavam ali, olharam e viram cheio de homens e falou assim, Senhor, pode falar com a gente em aramaico, que a gente entende vocês, a gente entende a língua de vocês, mas não fala em judeu, em hebreu não, porque o povo todo vai escutar isso. Aí ele falou, mas eu quero mesmo que eles escutem. E levantou e falou, olha, povo que está tudo aí, ó, sentado, eu vim aqui a mando do rei Senaqueribe para falar para vocês que vocês vão perder a guerra. Vocês não confiem em Ezequias. Ezequias está querendo enganar vocês, que vocês vão ganhar guerra, que vocês vão... Olha lá, presta atenção, não deixe ele enganar vocês. Não deixem ele enganar vocês, que vocês têm um Deus poderoso, que é confiar. Não deixam. Então, eu estou falando para vocês, se rendam de boa, saiam numa boa. A gente deixa, vocês tomarem uva, levar uva, o que vocês quiserem. Mas se rendam numa boa, porque de qualquer forma vocês vão ser tudo morto. E ele gritou, para todo mundo ouvir isso. E aí, sabe o que esses homens que estavam nos muros, né, em cima dos muros da cidade de Jerusalém fizeram? Nada. 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 Não falaram nem uma palavra. Porque o rei Ezequias já tinha alertado eles. Já tinha conversado com eles. Olha, Senaqueribe está tomando todas as cidades de Judá. E falta só Jerusalém. Ele vai vir. Ele vai vir. Mas vocês estão comigo há tempos. Vocês viram já quanto Deus já nos livrou, já nos deu vitória. Então, essa só vai ser mais uma batalha. Mais uma que Deus vai nos dar. Mas a gente não tem que guerrear, a gente não tem que bater boca, a gente não tem que brigar, nada. Nada, ele vai vir que nem um cão, babando. A gente não vai falar nada. E foi isso que todo o povo fez. Se calou. Não falou nada. Simplesmente só os 3 homens que estavam ali em negociação com o oficial, rasgaram as suas roupas, simbolizando dor,
tristeza. Mas era dor, tristeza de medo? Dor, tristeza por um homem que não sabia o poder de Deus. Um homem que ia se ver com Deus. Né? O Salmo diz, fala assim, tremenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso esses homens arrancaram, rasgaram a sua roupa, simbolizando que eles estavam tristes por isso. Coitado desse exército, coitado desse rei. E foi isso que aconteceu. No capítulo seguinte a gente vê que Deus trata com Senaqueribe, manda o profeta dizer umas poucas e boas para ele. E aí entra um anjo à noite. Entra um anjo à noite no acampamento, no exército de Senaqueribe e mata numa noite só. Um anjo mata 185 mil homens. Dá para você ter uma ideia do que é um anjo matar numa noite 185 mil homens. E aí pela manhã, quando os soldados que restaram acordam e veem aquilo, eles fogem, somem, desaparecem de medo. Não, deixa eu fugir enquanto eu estou vivo ainda. E aí Senaqueribe volta, diante de todo esse quadro, Senaqueribe volta para Nínive. Ele volta para Nínive, e lá em Nínive, um dia ele estava no templo, vieram 2 filhos dele e matam ele. Ele foi morto pelas mãos dos 2 filhos dele. E aí um outro filho entra no seu lugar. Mas vocês estão percebendo, contextualizei tudo isso, vocês estão percebendo que é Deus que nos justifica? É Deus que peleja por nós? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A gente tem que, colocar isso, se possível, se preciso for, quebrar a cabeça e enfiar isso dentro da cabeça, incutir isso dentro, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes deste século, que querem nos destruir. Nós não temos que lutar, não temos que falar, não temos que esbravejar, não temos que debater, nos defender de nada, porque Cristo nos defende. Então eu sei que aqui muitos, como eu, atravessaram, ou estão atravessando, ou vão atravessar momentos em que vocês vão ser afrontados. E aí a maior vontade da gente é, peraí, não é bem assim, eu vou lá conversar com ela, eu vou lá conversar com ele. Não é assim. E a gente quer falar, a gente quer brigar, a gente quer... As moças aqui dessa casa, quando as pessoas falam, mas peraí, você não sai para balada? Você não vai em barzinho? Você não vai em festinha? Como que você vai conhecer as pessoas se você não sai? E aí, gente, a gente tem que ficar batendo boca com eles? Não, mas você não entende, peraí, deixa eu explicar para você. Não, eu não vou para barzinho, eu não vou para balada por causa disso, porque Deus... Não discuta. Não discuta. Existe não está na Bíblia não, tá? Existe um provérbio que não é da Bíblia, que diz assim: aquele que se defende de uma ofensa com outra ofensa é lavar a alma com lama.
Sabe aquela coisa quando a gente chega e fala assim, ai, falei tudo, nossa, lavei minha alma, escutou poucas e boas. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Sabe aquela coisa da gente chega e fala, ai, lavei minha alma. Lavou sua alma com lama. Assim diz, aquele que se defende de uma ofensa com uma outra ofensa é lavar a alma com lama. Então, se as pessoas te questionam, te confrontam, por quê? Né? Fazer corte, mas por quê? Como assim? A gente tem que conhecer, né? Tem que fazer test drive primeiro. Como que eu vou casar com alguém se eu não fiz test drive? É a mesma coisa, eu não vou comprar um carro se eu não fiz um test drive no carro. Não é? Não é assim que falam? Não queiram discutir. Deus é quem justifica. Né? O marido fala, você já vai lá para aquela igreja de novo? Nossa, mas você não sai da igreja, você mora dentro da igreja. Pega suas coisas e se muda para lá de uma vez. Não se defenda. Não bata a boca. Deus nos justifica. No seu tempo certo. Deus nos justifica. E a gente, sabe, a gente bate tanto no peito, né? Eu sou de Jesus, eu tenho Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo, né? Eu vivo no novo pacto, né? Cristo em mim, né? Só que, não. Olha o que diz João, 1 João. Vamos lá em 1 João. 1 João, lá no fim da Bíblia. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E no verso... deixa eu achar aqui, peraí. 1 João, capítulo 2, e no verso 6, que diz assim, ó. Aquele que diz que está nele, que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, se você bate tanto no peito, eu sou de Cristo, eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo, mas você não anda como ele andou, não age como ele andou, como ele agiu, não se comporta, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Tem gente que é crente enquanto tudo vai bem. Quando alguma coisa aperta o calo, opa, aí aflora, né? Aí aflora aquela natureza adâmica. Mas espera aí. Então, nós precisamos, todos os dias, tomar muito cuidado com a nossa língua. Com a nossa língua. O que a gente faz. E eu costumo sempre dizer, acho que quase todas as pregações, todas as ministrações que eu tenho oportunidade, eu falo isso. A minha filha já falou, mãe, já virou bordão das suas ministrações. 2 coisas que não voltam mais. 2 coisas que não voltam nunca mais. O tempo e as palavras. Nós nunca mais iremos viver esse dia, esse domingo, 14 de outubro de 2018. Nunca mais. Nunca mais. Viveremos outros 14 de outubro de 2019, 20, mas de 18, nunca mais. Então, nós temos que saber aproveitar muito bem o nosso tempo. E o que a gente fala também, não volta mais. Então, a palavra ela é como flecha, ela sai da sua boca e tem que ter muito cuidado aonde ela vai atingir. A quem ela vai atingir, de que forma ela vai atingir. Porque você pode até chegar para a pessoa e falar, perdão, nossa, perdão, falei aquilo, nossa, te magoei, te ofendi, perdão.
Você pode até fazer isso, deve fazer isso. Mas a flecha já saiu, já fez o ferimento. Então, tome muito cuidado com o que você fala. Com o que você fala. Se o que você fala, o que você tem falado, não tem edificado, não tem acrescentado, não tem enriquecido, não tem abençoado, pare. Pare e tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com as suas palavras. A gente vê Pedro. Pedro, na Bíblia, era um homem super impulsivo. Eu acho que Pedro era um tagarela. Eu acho que ele era um tagarela. Ele era impulsivo, ele falava, ele já tirava a espada, já cortava a orelha lá do soldado. Ele vivia sempre pulando à frente, sempre falando, e gesticulando e querendo fazer as coisas. E aí vocês viram, né? Foi só depois da crucificação, só depois da ressurreição de Cristo, que ele realmente se tornou o apóstolo Pedro que a gente conhece. Mas antes, ele estava lá, acho que talvez se defendendo, brigando, falando, sabe, murmurando. Como eu disse, é muito chato. Pessoa que fala demais, pessoa que se queixa demais, pessoa que murmura demais. A Bíblia fala, eu vou tirar mulher, tá? Não vou nem falar mulher. A Bíblia fala mulher, mas vou proteger a gente, tá? Mas a Bíblia fala assim, que a pessoa, não fala mulher, a pessoa rixosa é como goteira. Você viu goteira? Tum, tum, tum. É chato. É chato. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, do jeito que a gente se comporta. Falar menos. Não digo, por favor, em não ser uma pessoa alegre. Agora, a partir de agora, eu vou ser séria. Não vou falar mais, vou falar só o essencial, vou falar o que eu devo. Não é isso. Não é isso. A gente sabe quando a gente avança o sinal, quando a gente fala demais, sabe, pelo menos acontece isso comigo. Eu sei, quando eu já estou falando demais, acende o sinalzinho, parou, chega, retrocede, parou. E a gente tem esse sensor, esse termômetro dentro da gente, quando a gente está falando demais. Então, é continuar sendo alegre, sim, ser sorridente, sim, ser amoroso, sim, dar bom dia para todo mundo, falar com todo mundo, brincar com todo mundo, mas cuidado em falar demais, ofender, agredir, não respeitar a opinião do outro. Só você é o certo, só a sua opinião que está certa. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. A Bíblia fala assim que o insensato, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Então o insensato, quando ele fica quieto, ele passa por sábio. Então vamos pensar mais no que a gente fala, com quem a gente fala, da maneira que a gente fala. Tá? Com tudo e com todos, em todas as áreas, pensar muito bem. E quando nós estivermos numa situação de afronta, não vamos sair em defesa própria, sabe, falando, brigando, nos defendendo, falando, atacando também, de forma nenhuma. Mas vamos sempre nos lembrar que quem nos justifica é Deus. E para terminar, em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, e no verso 1.
capítulo 12, deixa eu achar aqui. No capítulo 12 de Hebreus, só para finalizar. Hebreus 12 e 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. E a gente tem algumas versões que falam assim, que ele desprezou a afronta. Ele desprezou. É isso aí. É desprezar, sabe? Desprezar. Machuca, machuca. Fere, fere, magoa, entristece. Mas nós temos um Deus que luta por nós. Nós somos a menina dos olhos dele. Aqui na outra versão diz assim, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele desprezou. Ele desprezou. Sabe, ele não deu bola. Não deu importância, porque ele sabia a glória que estava reservada, que o Pai tinha reservado para ele. Então, quando alguém nos afrontar, que a gente possa nos calar, entregar essa pessoa nas mãos de Deus, e deixar que Deus nos justifica, deixar que Deus nos defenda. Certo? E ao seu tempo certo, as coisas vêm à tona, as coisas acontecem, no de repente. Foi o que aconteceu. O povo não fez nada. E aí, Deus mandou um anjo, numa noite, feriu, matou 185 mil homens. Nosso Deus é um Deus do de repente. É um Deus do de repente. Então, que a gente se cale, que no tempo certo, Deus traz à tona a verdade. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.